inscritos. Quem está no Facebook, se é que tem alguém que não está. Eu tô. Tá aqui ligado meu bate-papo, inclusive, viu? Pois é, talvez não saiba, mas a rede social já tem um aplicativo que permite que o usuário encontre na lista de amigos pessoas que estão interessadas em transar com ele ou com ela. É o Bang with Friends, algo como sexo com amigos. Funciona mais ou menos assim. Você clica na pessoa que você gostaria de levar para a cama. Se a coisa for recíproca, os dois recebem um e-mail para ficarem devidamente informadas de que o sentimento é mútuo. E não é só de Bang with Friends que são feitas as novas ferramentas que permitem ter sexo. Celulares que funcionam como vibradores, aplicativos de celular que ajudam a encontrar parceiros que estão aí por perto, pessoas que estão por perto com as mesmas afinidades suas. Enfim, a tecnologia promete dar uma mãozinha para a vida sexual e realizar as fantasias alheias. E essas ferramentas são feitas sob medida para diferentes públicos de diferentes orientações sexuais, o que leva a outra pergunta: será que anseios de homens e mulheres são mesmo tão diferentes quanto o estereótipo sinaliza? A gente vai falar um pouquinho sobre os fetiches, sobre essas diferenças, sobre essas ferramentas, especialmente, né, que estão tendo algum impacto na vida sexual. A gente conversa hoje com a ginecologista e sexóloga Margarida Nascimento. Tudo bem? Bem-vindo à Frequência Baiana. Tudo bom. Vamos aí. Vamos lá. Uma excelente noite, madrugada para todos. Com tanta chuva em Salvador, hein? A noite tem que ser ótima. Esse em seu, tem um monte de coisa atrás desse em. Se depender dos aplicativos, pode ser boa. Margarida já se ligou, sacou tudo aqui. Ô Margarida, na sua avaliação, essas ferramentas, inclusive o GPS do sexo, o Bang with Friends, eles potencializam a realização desses fetiches? Como é que você avalia isso? Bom, são ferramentas modernas, não é? Altamente cheias de tecnologia, e as pessoas realmente lançam a mão desses recursos, né, do momento, celulares, como você falou, que tem função de vibrador, encontros entre amigos para sexo por sexo somente. E me chamou a atenção que você falou assim, as pessoas trocarem esses sentimentos. Eu não diria que são sentimentos, é um sexo comunicativo, é um sexo tesão, é um sexo para você dar uma relaxada, e quem sabe a tesão partir não desse momento... Tesão é uma coisa bioquímica, biológica. Sentimento de sexo, de amor, de namoramento, de querer companhia do outro, ter aquela pessoa sempre perto, envolve o lado psicológico. A tesão é biológica. Você sente tesão e você pode resolver essa energia sexual que a gente chama de libido só para um sexo comunicação, ou um sexo esporte, ou um sexo, digamos assim, en passant, rápido, só para ter um contato rápido. Claro que nada impede que após esse primeiro momento possa acontecer essa continuidade, mas ali aquele momento é só... Isso, lá, então contato, esses né? aplicativos, eles se prestam mais para esse sexo recreativo, esse sexo de comunicação, esse sexo biológico para satisfazer uma tesão imediata, mas muita gente entra, né, nesses esquemas de tecnologia e depois encontra realmente uma pessoa para ser seu parceiro, um amigo pode se transformar em um namorado, em um companheiro, não é? Porque na verdade as pessoas buscam companhia. As pessoas buscam não estar sozinhas. As pessoas podem estar sozinhas provisoriamente, mas sempre existe aquela expectativa de encontrar a sua cara metade, né? Agora tem gente que ainda olha atravessado para esse tipo de comportamento e de postura das pessoas, né? Tudo é uma questão de visão, não é? E aí nesse momento, esses aplicativos, eles sofrem muito com a questão religiosa. Então a religiosidade das pessoas, principalmente as igrejas evangélicas, elas não veem com bons olhos. A igreja católica também não, porque são pessoas que têm toda uma questão religiosa por trás disso e que acham que sexo tem que ser quando tem amor, mas na prática isso não é verdade. Se faz muito mais sexo, comunicação, muito mais sexo, diversão e prazer, tesão biológico do que essa coisa de sexo amor, não é? Hoje a gente vê muito isso. Nosso ouvinte aqui, Fábio Oterello, está dizendo que quem depende de Facebook para transar tem sérios problemas, viu, Band News FM? Ele tagueia a gente aqui pelo Twitter. Você concorda com essa afirmação? Eu não sei o que é que está por trás desses sérios problemas, mas o que é que eu coloco nessa questão? A pessoa tem que ser bastante cuidadoso, porque você não sabe quem que está do outro lado. De repente, é uma pessoa que tem um desvio
sexual muito sério, uma pessoa que pode trabalhar com a sua sexualidade de maneira totalmente distorcida, um cara que faz uma violência sexual, até mesmo entre homens homossexuais ou de homem para mulher, você tem que realmente ser cauteloso nesse aspecto, não é? Saindo aí da seara, se o problema é sério ou não, e pensando apenas enquanto problema, né? Não podemos também imaginar que talvez as pessoas que utilizam essas ferramentas são motivadas por uma, sei lá, por uma repressão, por uma opressão, ou pela religião, como a senhora falou, porque são muito tímidas mesmo, e aí preferem, mas se eu me declarar e a pessoa não quiser, e aí como é que ela vai me ver? A amizade vai para água abaixo? Não seria talvez pode ser essa também. mecânica? Então, né, nesse leque de possibilidade de tecnologia, você pode, se você é muito tímido, você pode realmente trabalhar suas fantasias que até então você tem vergonha até da fantasia que você tem, aquelas fantasias que a gente chama assim, cabeludíssimas, que eu tenho vergonha até de pensar, digamos assim. No caso de ser tímido por uma questão religiosa, ter essa brecada da religião, então a pessoa se solta. Então eu vejo como uma ferramenta de dois vetores, né? Serve para o bem, serve para o mal, depende de como você a utiliza, Me né? parece que aqui o que ela faz é cortar talvez o ponto mais complicado, né? Que é a sensação de rejeição. Você não vai ser Isso, rejeitado. é a maneira de você... Aí você vê muito adolescente usando as redes sociais, jovenzinhos, adolescentes, e eles usam em grupo. Nunca usa sozinho, porque ele está ali exercitando sua, digamos assim, se tornar adulto. Então, ele é meio cheio de dedo, principalmente os meninos. Então, eles se juntam, discutem, fazem juntos aquela comunicação. E isso vai exercitando se tornar adulto para a sexualidade. Agora, mulheres e homens lidam aí de maneira diferente com essas ferramentas? Lidam, com certeza. O homem tem um perfil de prática sexual que é muito pontual. Assim, ele vai direto no assunto, né? E mulher já é um pouco diferente. A mulher necessita de sentir um certo grau de confiança para poder avançar e se entregar por inteiro, até mesmo na relação sexual, só de prazer por prazer. Então, mesmo no uso dessas novas tecnologias, desses aplicativos, a mulher ainda entra nessa, mas com certo romantismo, Margarida? Cada gênero, homem, mulher, tem um perfil psicológico de entrar na sua prática sexual, até mesmo porque, por uma questão de produção hormonal, a testosterona leva os homens a ser muito, assim, direto no assunto para sexo. O homem é capaz de ver uma mulher horrorosa, mas que tem uma boca linda, e ele fazer mil fantasias, achar aquela mulher mais linda do mundo, a mulher só tem uma boca linda, maravilhosa. Aí, o que é que aquele homem viu naquela mulher? Tem uma boca bonita, tem um colo bonito, tem... Sabe como é? Tem uma vulva linda, maravilhosa, às vezes umas gordinhas, mas tem algo lá embaixo lindíssimo. Não, pé também faz maior sucesso. Pé faz sucesso e aí vai. Então, o homem pontualiza, assim, a tesão, o fetiche em determinada parte do corpo da mulher. Enquanto que a mulher não. A mulher, ela vai muito pelo psicológico. Ela vê a confiabilidade, se aquele cara dá alguma condição a ela. Se dá segurança. Segurança, até mesmo financeira também. Às vezes, a maior tesão da mulher é a carteira do homem. Ixi, ó, vai ter ouvinte aí reclamando disso aí, viu? Sério. E talvez essa questão da segurança que ela coloque, né? Que é todo um complemento, talvez não só no aspecto da carteira propriamente dita, mas daquele companheiro, aquele que está presente, com certeza. aquele que também está Ser disposto a construir uma até relação. por uma noite. Você Exato. pode ter um sexo comunicação apenas de uma noite, o cara ser extremamente companheiro, ser extremamente legal, lhe deixar à vontade, você se sentir confiante com aquela pessoa, só na mordagem, na maneira de ser. Margarida, o que é sexo comunicação? É aquele sexo que você vai resolver o seu lado biológico. Você tem uma tesão enorme por uma pessoa e os dois estão dispostos a resolver essa energia que foi pulsada, Pois né? é. Resolve Não é agora e eu pronto. tenho tesão por você, já tá ficando vermelho. Não quer dizer que tinha tesão por ela, ou ele ia ficar vermelho. Nossa, eu fiquei assim... Isso é um perfil de São os tímido. bastidores do Eu não tô dizendo que Frequência. tô com tesão por você, de repente pode Não até tá? ser, né? Mas... Patrícia Pereira, Mas vamos não, sair, olha, Patrícia, que do agora a estúdio? parte da Intervalo, rede... intervalo. Peraí que eu vou me sentir Ele rejeitado, ficou eu vou sair vermelho, aqui ele da ficou sala. vermelho. Eu agora. vou sair do estúdio, aí, Patrícia, vamos sair do estúdio. Eu vou sair da Tô sala. brincando, gente, mas só assim na brincadeira, pra você entender. Não, claro. Mas é por aí. Então, de repente, assim, você bateu, teve tesão, aquela bioquímica que ninguém até hoje explica, né? Os neurocientistas, os comportamentos sociólogos da sexualidade, os médicos, terapeutas.
que é que leva uma pessoa a de repente, ter uma tesão assim por outra pessoa? Às vezes até são amigos e nunca teve um clique de tesão, de sexo, e de repente você desencadeia aquilo. Não tem, não é? Não tem assim ainda. Essa coisa, sabe que rola uma química, né, hormonal, neuronal, e a coisa aí você vai se encontrar para tirar, digamos assim, curtir essa energia legal, sem necessariamente isso ter um retorno de vínculo afetivo ou de parceria. E depois dessas ferramentas todas celulares... Isso ajuda muito. Você percebe que facilitou muito a vida. Pelo menos o contato, né, o encontro, muito, achar a principalmente para as questões digamos assim, que podemos colocar das dificuldades de ser uma determinada comunidade homossexual. Isso facilita muito, porque por mais que você não queira, tem muita discriminação, claro. Gente. Eu fico morrendo de pena, porque tem uma orientação sexual homo. Paquerar num shopping, por exemplo, para homossexual é muito mais difícil. É muito difícil, principalmente aqui na Bahia, que é todo mundo assim, sabe? Eu ainda acho o comportamento nosso muito machista, muito. O mundo cresceu muito, mas não houve um crescimento tecnológico comparado no crescimento de comportamento de ser na sociedade. Existem muitos freios religiosos, freios familiares, tabus. E a gente convive com tudo isso num grande cadinho de libertinagem, liberdade, né? Coisa muito solta e, ao mesmo tempo, muitos freios. E a internet meio que deixa esses freios um pouco distantes. Deixa esses freios um pouco distantes e você pode exercitar um pouco mais suas fantasias, seus fetiches. Fica uma coisa gostosa, desde que você realmente tenha alguns cuidados para se cobrir na questão de não se expor com pessoas que não devem. Agora você vai no Facebook rapidinho, tem ali um aplicativo Cutucadas, aí você cutuca outra pessoa do seu Facebook, aí a pessoa já sabe que você tá ali afim, se ela retribuir a cutucada, já começa ali mesmo. Eu sabe que até por exemplo, essa história do Facebook, esse aplicativo que pelo Facebook detecta se a pessoa tem ou não interesse sexual por você, também existe um aplicativo parecido para LinkedIn, que é uma rede profissional. Então, assim, até esse fetiche, assim, eu quero fazer com que meus contatos profissionais, de repente, algum deles seja também um contato com que eu possa ir para a cama. E vai ampliando, né? 6h19, a gente vai ampliando as relações, as relações, os comportamentos. Que vai ampliando. As possibilidades de relacionamento. Isso, porque o negócio não tá fácil não, viu, gente? Aqui na Bahia, essa pesquisa já tem um certo tempo, foi uma sexóloga de São Paulo que fez, Carmita Ábido, na capital baiana, era há alguns anos atrás, deve estar pior, em torno de 10 mulheres adultas a partir de 18 anos para um homem. Tá difícil, que tal? Então, mulher, haja rede social, haja aplicativo. E para cada um homem heterossexual, porque ainda tem que tirar ainda os gays. Tem que tirar os gays, que tristeza, que tem Patrícia, né? Sua libido própria, direcionamento próprio. A gente conversa aqui no Band News Salvador, segunda edição em frequência baiana, com a ginecologista e sexóloga Margarida Nascimento sobre os fetiches e sobre as ferramentas modernas que prometem facilitar a satisfação. Claro que estamos falando aí do seu smartphone, que aí tem vários aplicativos, inclusive aplicativos que podem dar uma mãozinha e tanto para você, quase que literalmente, essa mãozinha aí na sua vida sexual e até amorosa, por que não? E a gente está discutindo um pouco sobre esse assunto. A gente começa esse bloco, eu vou começar com as observações feitas por vários ouvintes nossos, aí pelo Twitter e também pelo SMS. Eles estão falando aqui que são do tempo da paquera, da gentileza ao vivo, que nada substitui o olhar, ou seja, as pessoas ainda têm uma visão ainda muito romântica e valorizam ainda muito mais, pelo menos parte das pessoas, esse contato físico em detrimento aí dessas relações movidas pela internet. Ainda há muito preconceito em torno disso. Concordo, eu nem diria que concordo plenamente com essa pessoa que fez essa observação, que era uma das coisas que eu ia falar em seguida. Concordo plenamente, nada substitui a presença, viu, gente? O olho no olho, contato pele a pele, corpo a corpo. Por quê? Porque o ser humano foi programado para essa presença com o outro, estar com o outro. Claro que essas ferramentas vão lhe ajudar, mas jamais vai substituir o encontro a dois. Seja que tipo de encontro for, homo, hétero, tri, o que for, entendeu? Nada substitui a presença. Como está se falando muito bem,
são ferramentas que vai ajudar a dar um empurrãozinho, vai atiçar a sua tesão, vai melhorar a sua energia sexual, mas não necessariamente que venha substituir. O grande problema é que tem gente que está realmente substituindo, como você falou, pessoas tímidas, que tem medo de encontrar o outro, às vezes tem vontade, mas tem medo de receber um não é isso? E ser escanteado, receber um não do outro. Então fica muito nessa coisa dessas ferramentas tecnológicas e esquece de encontrar o outro, encontrar mesmo, estar presente. Você poder dialogar com o outro, vivenciar o outro na sua presença e poder olhar e pegar e tocar. Sexo é isso, antes de mais nada. E nesse caso, trazer também para o contexto dos casais, deixar um pouco esse preconceito de lado e trazer também esses aplicativos, é possível usar na própria relação, aliás. Não só para quem está procurando, mas para quem já está. Com certeza, principalmente relações de muitos anos, vocês podem entrar nesses aplicativos, viu, gente? Tanto o homem como a mulher, os dois juntos, e buscar recursos que melhorem as suas fantasias sexuais. Às vezes, você está naquele dia que chegou cansado, aí abre lá um aplicativo desse, tem uma brincadeira de sexo, ou vê uma coisa engraçada, você ri. Na hora que você ri, você libera seu humor, libera serotoninas, e são substâncias que entram no nosso cérebro e vai facilitar o encontro sexual. Então tá aí uma dica boa, não é para você viver sempre nesses aplicativos, mas poder utilizá-los e melhorar sua performance sexual. Tá certo, a gente conversou aqui. A gente está conversando, tem mais um. Porque Patrícia estava aí também falando aqui nos bastidores, né, Patrícia? Exatamente, queria trazer também para a realidade da terceira idade. Às vezes estamos falando aqui dos jovens, de quem está usando isso, mas esses aplicativos também estão sendo usados por esta parcela da população e como a família, né, que encontra, enfim, o pai ou a mãe, uma pessoa da família na terceira idade, na melhor idade, usando esses aplicativos, como ela deve proceder? Olha, gente, olha, os velhinhos estão bombando, viu, gente? Eu acho que essa turma é quem mais está usando esses aplicativos, até por uma questão de se situar na vida. As pessoas na terceira idade estão muito sozinhas, as mulheres principalmente ficam muito viúvas, sem os parceiros ou separadas. Então, usam isso numa boa. Agora, cuidado, gente, para não serem agredidos, até fisicamente, ou roubados, cuidado. Mas o que é que você diz da família? Só em você fazer a pergunta, o que é que a família acha dos velhinhos tá aí bombando, já tem se animando por você? Já tem nessa pergunta embutido o preconceito não que você sabe. É porque tem muita gente que diz assim, porque meu pai tá vendo isso, ele se sente até constrangido. É isso que eu quero colocar. Olha, a sexualidade do ser humano existe antes da gente nascer dentro do útero. A gente cansa de ver ultrassom de bebezinho chupando o dedo. É a primeira expressão sexual, é sentir prazer com a boca. Aí as mães não entendem, dizem, isso aí vai nascer, vai chupar dedo, não, ele tá transando mesmo com ele mesmo, lá dentro do útero da mãe. E o velhinho, até quando fica velho. Então, assim, na verdade, o maior órgão sexual do ser humano não é a genitália, não, o homem, a mulher, não é a pele. Daí que eu gostei dessa pessoa que está de parabéns, que disse da importância de estar presente com o outro. Fantástico, é isso aí mesmo. Você tem que estar em contato pele a pele para poder você ter um bom encontro sexual. Quem só consegue, Margarida, engatar relações ou realizar fantasias, fetiches por meio da internet, deve procurar algum tipo de ajuda ou não? Isso não se caracteriza um problema? Deve. Se a pessoa só tem este foco sexual, ele realmente está fazendo um desvio sexual em termos de não conseguir estabelecer um vínculo, ou não conseguir, mesmo que não seja um vínculo, uma relação sexual com a presença de outra pessoa. Tem que ver se é timidez, tem que ver o que é, para poder ser orientado. Então isso, você estabelece aí uma linha divisória, talvez, entre aquelas pessoas que têm um uso muito grande, por exemplo, de aplicativos como esse que é conhecido, eu não lembro o nome do aplicativo, mas é o tal do GPS, o tal do GPS do sexo, por exemplo, que força você de alguma forma a ter uma interação com outra pessoa. Isso é uma coisa diferente daqueles, por exemplo, de um aplicativo de iPhone, por exemplo, que faz o seu celular um vibrador e que faz você ficar de alguma forma só ali mesmo. Tudo isso é bem-vindo, tudo isso é legal. Agora, se a pessoa só foca, só prática sexual, somente via esses aplicativos, alguma coisa não está bem nessa pessoa. Tem que realmente procurar um trabalho psicológico para ver o que é que pode melhorar. Inclusive, tem alguns especialistas que dizem que há uma onda, né, em torno de alguns deles, mas que a tendência, alguns defendem de que a tendência é de que eles de alguma forma percam
esse apelo junto aos usuários e que em algum momento a pessoa se canse mesmo deles. Cansa nada, não cansa não. Porque, olha, sabe por que não cansa? Quanto mais melhor, gente. Porque sexo é tesão, fantasia e atrito. Atrito eu encontro pela pele. Então, assim, a fantasia, ela é muito importante no momento do sexo. Então, assim, tanto o homem como mulher fantasia, mulher talvez fantasia as coisas mais light, mas não, viu? Tem mulher fantasiando coisa da pesada mesmo. Coisas boas da pesada E aí, mesmo. esconde Tá do aí o parceiro, não? sucesso do livro. O sucesso do livro no mundo inteiro, não Os é? 50 tons de 50 cinza. tons de cinza, e toda a trilogia desses livros atrás são os livros mais lidos no mundo inteiro. E o que explica o sucesso O disso? sucesso é porque você atiça, porque assim, você lê uma página daquele livro, tem uma fantasia masoquista de bater não sei o quê. Não necessariamente que você vai botar em prática essa fantasia, mas aquilo lhe dá, um tesão, um comichão, e ali é motivo para você procurar sexo com seu parceiro ou com uma pessoa que você queira, e vá, ou então se saia para encontrar, ou vá no aplicativo, como quer que seja. Mas o livro realmente atiça, faz com que a maioria das mulheres e dos homens, que é mulher e homem lendo, não é? Faça com que diga assim, gente, eu tinha essa fantasia assim, e eu pensava que não podia ser, que estava errado, e de repente eu vejo, está no livro, existe, sabe como é? Por aí. E você Se deve sempre identifica. dizer pro parceiro aí qual é a sua fantasia, qual é o seu fetiche pro parceiro. A melhor pra coisa parceira. do mundo é você poder partilhar com outra fantasia. Agora, se você tem uma fantasia que o outro considera uma violência, você tem que saber o limite do outro. Entende? O outro pode não aceitar. Você coloca, e aí vocês entram para a prática. A melhor coisa do mundo é você poder partilhar uma fantasia com o outro. Aí é beleza pura. A gente conversou hoje com a sexóloga Margarida Nascimento, ela que também é ginecologista. Falamos hoje sobre fetiches sexuais, sobre aplicativos, sobre essas ferramentas que prometem ajudar a facilitar a tal da satisfação. E hoje tá chovendo, hein, gente? Hoje Olha, é dia de insiste ficar... nisso. Pega Gente, o desculpa, edredom, eu estou assim super rouca, mas aí a voz ficou até um pouquinho sensual. Fica sexy, né? Assim, Pega o roupinha. edredom, vai chover, vai fazer um friozinho. Olha, já 6h38. está. Olha, só em falar nisso já atiçou essa criatura, viu? Gente, um 6h38. grande beijo. Outro. Eu tô me despedindo, porque eu tenho que ir agora mesmo. Ué, ainda tem Obrigada, engarrafamento Margarida. pra pegar. Ainda tem engarrafamento, coitada, pra pegar.